Olá, como é que vamos? Tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos dar a continuidade a um estudo, ainda que modesto, sobre o Sermão da Montanha do nosso Mestre Jesus, no que diz respeito aos capítulos 5, 6 e 7 em Mateus, ok? No vídeo anterior, na parte 1 de 3 vídeos que pretendemos fazê-lo, nós vimos o capítulo 5, iniciando com as bem-aventuranças, né? Dando uma leitura de todo o capítulo 5 de Mateus. Neste vídeo agora, portanto, nós vamos abordar o capítulo 6, e sim, a ideia básica destes vídeos não é nos tornarmos os grandes intérpretes do Sermão da Montanha, mas que os estudemos, que provoquem em nós o despertamento pelo interesse da doutrina ou da síntese da doutrina que se encontra no Sermão da Montanha de Jesus sobre a sua lei de amor, sobre a sua admoestação moral para todos nós, para que reflitamos em nossas atitudes. Com certeza, este sermão é um código de conduta para a nossa evolução espiritual. Então, a ideia destes vídeos é provocar essa espécie de despertamento, estudarmos e refletirmos em tudo que Jesus aqui nos fala, ok? E assim, após o capítulo 5 que vimos no vídeo anterior, vamos dar início agora à leitura e uma certa reflexão sobre o que está sendo abordado nesse capítulo 6 de Mateus. E Jesus continua, então, a sua preleção lá no monte. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Então, aqui Jesus nos alerta de que a importância dos nossos atos, elas não devem serem dirigidas aos homens, pois que quando nós dirigimos as nossas atitudes aqui na terra, e mesmo em espírito, para os homens, para os nossos semelhantes, né? Nós já estaremos de pronto recompensado, pois o que nós buscamos é este reconhecimento, uma certa forma de mostrar, olhem para nós como somos bonzinhos, como nós damos esta esmola para esta pessoa necessitada, como nós ajudamos este mendigo ou esta pessoa que tem fome, aquela que tem sede, né? Então, quando nós fazemos isso, tocando as nossas trombetas, publicando as nossas, entre aspas, caridades, que na realidade aí o fazemos, muitas das vezes, é uma assistência social necessária, com certeza, às pessoas que conosco convivem na existência terrena e têm necessidades materiais, ajuda, né? Mas quando o fazemos pelo reconhecimento, nós já estaremos recompensados, né? Não há uma busca maior do que esta, tá? E esta, entre aspas, caridade, na realidade, às vezes é ofensiva, pois que quando nós chamamos a atenção nossa, de dar a alguém algo que ele precisa, chamamos a atenção de todos, né? Muitas das vezes nós estamos humilhando a condição daquele ser que, por condições diversas, sabe-se lá por quê, né?
ainda se vê obrigado a ser atendido pela caridade pública. Então, deixa de ser caridade para ser humilhante, o que não se faz com quem quer que seja. Tá? E aí Jesus recomenda que as nossas atitudes aqui na Terra, em auxiliando as pessoas que necessitam, né, seja feita em segredo, porque Deus sabe o que nós estamos fazendo. Nós não precisamos, nem em nossas orações, falarem assim, ó Deus, hoje eu dei tanto dinheiro para aquela pessoa, alimentei aquela outra, dei uma cesta básica ali, dei um prato de comida acolá, né? Isso não precisa. Deus está sabendo tudo o que nós fazemos e as nossas atitudes serão recompensadas. A esse respeito desta prática da esmola, a prática do ajuda às pessoas, a prática do que nós chamamos de caridade, na realidade são assistências sociais tão necessárias, né, que Deus se utiliza de nós mesmos, que temos um pouco mais de recursos do que aqueles que atravessam existências em provações, em resgate de existências anteriores, né? Nós somos os elementos de que a espiritualidade maior se utiliza para auxiliar essas pessoas a enfrentarem situações de existências mais complicadas, ok? Agora, isso é uma assistência, não é bem a caridade. A gente costuma dizer que para os nossos entes queridos, para as pessoas que comigo convivem, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus irmãos, meus pais, eu para eles não pratico caridade. Tudo que eu faço por eles é por amor. E aí sim é o verdadeiro sentido da caridade. É o que nós fazemos com amor, desinteressadamente, porque quando eu dou algo para o meu filho, para a minha esposa, para o meu esposo, para os meus pais, tudo que eu faço por eles, eu faço desinteressadamente, eu não procuro nada em troca. Eu quero que eles sejam felizes. Esta é a verdadeira prática da caridade. Tanto é que na passagem tão conhecida de Paulo de Tarso, né, quando ele naquele trecho da carta aos Coríntios, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, ainda que eu falasse todos os idiomas, em determinado trecho ele vai dizer, ainda que eu dê toda a minha riqueza aos pobres e necessitados, se não tiver a caridade, nada serei. Então veja que o ato de dar, ainda todo aquilo para ajudar os pobres, os mendigos, se não for feito com amor, nós não temos feito nada, apenas ajudamos. Então a prática da caridade, ela é essencialmente a prática do amor, ajudar com amor, desinteressadamente. E, na sequência, Jesus ainda nesse trecho diz o seguinte, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não use de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos-lo pedirdes. Falamos aqui na primeira parte deste capítulo sobre a doação da esmola, do bem material, e na oração nós sabemos que nós já estamos tratando do bem e do auxílio espiritual. Muitas das vezes oramos por nós, sim, mas muitas vezes oramos por aqueles que queremos bem, e hoje nós temos
graças ao esclarecimento da nossa doutrina, né, os processos vibracionais de emissões de orações em prol de tantos e tantos necessitados, né, é a caridade mais moral. E, da mesma forma que não devemos fazê-la para a nossa satisfação, a nossa vaidade, o nosso orgulho de mostrarem aos homens a nossa posição de estarmos orando, muitas vezes em atitudes em que as pessoas estão visualizando, nos concentrando, nos colocamos as mãos em forma de oração, né, para que nós possamos, olha como ele é bonzinho, olha como ele ora, olha como ele fica concentrado nas suas orações, né? Nós devemos fazê-lo secretamente, orarmos a Deus em silêncio, no recolhimento do nosso eu, nosso íntimo. Jesus fala para que nos recolhemos, né? Para que ninguém nos veja orar. Tá? E uma outra questão que ele coloca, e aí eu acredito que, como nós já dissemos, inclusive no primeiro vídeo, de que a maior parte das pessoas não conhecem o que é o Sermão do Monte, que é um sermão, é uma demonstração de cunho moral, né? Jesus diz o seguinte: não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serem ouvidos. Nós sabemos de práticas religiosas de outras escolas e às vezes dentro das nas nossas casas espíritas, né? A prática de repetições contínuas de palavras e longas preces, né? Com um palavreado bonito, empolado, muito cheio de admirações, que nada mais servem para a admiração nossa e das pessoas que ali estão ouvindo. Quando de cunho real de oração e de sentimento, às vezes falta o essencial, né? Então, ele diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedir. Então, essa necessidade de termos que fazer preces com palavreados extremamente bonitos, pronunciarmos grandezas, pronunciarmos palavras que causem efeito nas pessoas, né? Muitas das vezes apenas achamos elas belas e não produzem nenhum sentimento amoroso, nenhum sentimento de verdadeiro auxílio, de ajuda, de caridade moral. Tá? Para as nossas reflexões. E ele, na sequência ainda dentro da oração, vai nos dizer o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente se esquece desse trecho quando a gente pronuncia essa prece, seja feita a tua vontade. Porque muitas das vezes a gente fala com a boca, mas sente o contrário. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. É preciso e importante que nós associemos a nossa ideia, o nosso sentimento àquilo a que nós estamos pronunciando, falando. Esta prece de Jesus é a essência do que nós necessitamos de orar a Deus para nós ou para qualquer semelhante nosso. Quando nós falarmos, seja feita a tua vontade, não coloquemos os nossos sentimentos orgulhosos e egoístas no meio desta prece. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui adiante nós vamos ver nesse Sermão do Montanha, nesta parte que está relatada no capítulo 6 de Mateus, né, o que vem a representar este pão nosso e que nós não nos preocupemos tanto, pois que quando nós assim oramos,
nós estaremos sendo atendidos por Deus nosso Pai. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A Igreja Católica, ela alterou esse trecho da prece como perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, né? Eu não sei por que esta alteração, mas me parece que a dívida é bastante abrangente, como Jesus quis dizer. Pois que, se nós apenas perdoarmos e sermos perdoados das ofensas, parece um pouco tranquilo. Mas de dívidas, nós contraímos dívidas, sim, até dívidas monetárias, né? E nós emprestamos e temos devedores também. E aí? Se alguém nos pede o dinheiro emprestado e depois não consegue pagar, nós não perdoamos? Né? Isso pode acontecer em família, com pessoas de nossa proximidade, amigos, né? É muito comum a gente ouvir expressões de que eu não empresto dinheiro porque eu posso perder o dinheiro e o amigo ou o familiar. Nós não estamos sendo reais com o que nós estamos orando. E percebam que aqui Jesus quis dizer, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Nós estamos orando para não sermos perdoados. Depende da nossa atitude. E aí, continuando, ele nos diz, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou assim seja. Tentação, Jesus coloca nesta prece, que não caiamos ou não sejamos induzidos à tentação, porque as tentações elas fazem parte do nosso processo evolutivo. A tentação é o elemento pelo qual nós seremos testados, seremos provados se nós já adquirimos esta ou aquela virtude, ou se nós eliminamos este ou aquele defeito. Como um exemplo aqui para nossas reflexões, imaginemos numa determinada existência que nós fomos uma pessoa bastante desonesta. Furtamos, roubamos, usamos as nossas condições privilegiadas, muitas vezes pelo poder, pelo comando de algo, de um grupo, de uma cidadela, de um país, de alguma coisa, e nesta utilização desse poder, nós nos apropriamos indevidamente de recursos de outras pessoas. E com isso nós manchamos, maculamos o nosso espírito e o nosso perispírito, né? E aí, no decorrer de muitas existências, às vezes, nós vamos aprendendo através de diversas situações que a desonestidade não deve fazer parte do nosso caráter. Então, com aprendizados no plano espiritual e em sucessivas encarnações, nós vamos aprendendo. Então imagine que em dado momento, nós, no plano espiritual, nós colocamos lá junto dos nossos instrutores, dos nossos anjos guardiões, olha, aprendi, agora eu vou ser honesto. A nossa palavra de per si, ela não é muito fundamentada, senão pelas nossas atitudes, pelo nosso proceder. E aí fala-se, tudo bem, então nós queremos uma existência de uma aprovação da nossa reconhecida honestidade atual. Então nós vamos encarnar e nós seremos colocados em situações onde nós teremos, entre aspas, uma certa facilidade para nos apropriar dos recursos do outro. Talvez estejamos em comandos de pessoas, estejamos exercendo alguma forma de poder, né? Ou estaremos de contato com recursos amoedados ou de bens de outras pessoas em que nos seja fácil
surrupiá-los. Esta é a tentação. Quando Jesus fala, não nos deixeis cair em tentação, significa, vós estarão sempre sendo tentados para saber se já adquiriram de fato esta virtude ou eliminaram este defeito. Então a tentação ela faz parte desse nosso processo de desenvolvimento espiritual. Se assim não fosse, nós não estaríamos sendo capacitados a nos adiantarmos no nosso processo de evolução. Se nós não mostrarmos a nossa honestidade, como nós iríamos administrar os recursos siderais que Deus um dia com certeza nos dará a responsabilidade, né? Então, muitas vezes aqui na Terra, nós nos vemos em situações onde nós achamos, por exemplo, uma carteira com 50, 100 reais, e aí nós estamos sendo testados, e aí nós devolvemos a carteira, procuramos de quem é o dono, né? Outras vezes, nós ainda nessa existência, devolvemos os 100 reais, mas achamos uma carteira com alguns milhares de moeda. E aí? A gente é honesto até um limite? Eu sou honesto até 100 reais. Acima deste valor eu sou desonesto? Eu surrupio, me aproprio? E nós sabemos de pessoas de condições bastante humildes. Não é nenhum nem dois exemplos que já chegou aos noticiários dos jornais, de pessoas que encontraram verdadeiras fortunas e foram entregar às autoridades para que sejam devolvidas às pessoas. Vejo que estas pessoas humildes, às vezes garis, lixeiros, encontraram uma mala recheada de dinheiro, o que lhe mudaria totalmente a condição da presente existência, e a devolveram. Eles foram tentados e não caíram em tentação. Talvez eles nem rezassem no Pai Nosso, mas eles superaram a tentação de ficar com o que não lhes pertence. E Jesus ainda continua, depois deste amém, onde a nossa prece normalmente termina, e ele diz ainda o seguinte, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas, as vossas dívidas. Veja que o fator perdoar e ser perdoado é importantíssimo, que Jesus coloca na prece do Pai Nosso em si, e após o amém, após o assim seja, ele ainda reforça a ideia de perdoarmos. Nós falamos muito em perdoar aqueles nossos devedores, mas nós sabemos pela doutrina que hoje nós somos, às vezes, muito mais devedores do que credores. E mais eu entendo do que nós perdoarmos, que é importantíssimo, é nós também termos a humildade de pedirmos perdão. Porque nós já erramos muito em outras existências e talvez ainda erramos muito nesta presente. Então, o ato de pedir perdão, ele tem que também fazer parte intrínseca do nosso ser, compreendendo que nós ainda somos falhos e muito nós erramos. Então, pedirmos perdão, sim, para sermos perdoados. E, evidentemente, sabermos perdoar, pois que o perdão não liberta aquele que nos infligiu uma ofensa ou uma dívida, liberta a nós, o nosso sentimento. E continuando nesta série que ele fala sobre nós não fazermos as coisas para os homens, mas sim para o reino do Espírito, ele termina esse trecho dizendo, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Na verdade, vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Porém, tu, quando jejuares,
Unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Então, tudo que nós fazemos pelas nossas vaidades, pelos nossos orgulhos, pelo nosso egoísmo, para que as pessoas vejam e a gente se sinta satisfeito na nossa vaidade, não tem muito proveito para nós. Né? É atitude morta em si, não vai nos refletir nenhum benefício. Mas quando a gente o faz por verdadeira sentimento, por profundidade de espiritualidade, com certeza o nosso desenvolvimento espiritual vai acontecer. E ele ainda continua dizendo o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E ele continua nesta toada de nos incentivar a fazermos o certo pelo certo e não para aparentar o que nós possamos ter. Então, aonde nós colocamos o nosso tesouro, aquilo que nós acreditamos, aí estará nosso coração. Então, ajuntar os tesouros junto dos bens terrenos, ajuntar os nossos tesouros perante os homens, como nos itens anteriores, né? Nós não teremos ganhos de nada. Ele nos incentiva a nós colocarmos a nossa visão na vida espiritual, no reino dos céus, na nossa evolução, no nosso processo de desenvolvimento contínuo. E ele continua: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Ou seja, veja que ele nos conclama desde a oferta de bens materiais, da esmola, das orações, dos nossos tesouros, daquilo que nós damos importâncias, para que o levemos para o plano do espírito e não o plano da matéria. A matéria é necessária e indispensável aos nossos processos de desenvolvimento espiritual, no resgate de débitos que assumimos em diversas encarnações, às provas que nós temos e devemos enfrentar para mostrar o nosso valor perante o nosso desenvolvimento espiritual. Agora, a importância que nós temos que dar não é ao plano da matéria. Devemos vivenciar na matéria, usufruindo dos seus recursos, mas buscando os nossos tesouros para o lado do plano do espírito, pois que nós somos seres espirituais. E ele nos ressalta aqui: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, aqui representando as riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai os alimentos. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, que é uma medida, um côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? E aqui, antes de concluirmos as falas do Mestre Jesus nessa parte do sermão, ele nos ressalta exatamente essa questão da nossa posição entre o mundo da matéria e o mundo do espírito, né? As nossas preocupações na busca da nossa alimentação, na busca do nosso vestimento, na busca da nossa, dos nossos abrigos, da nossa residência, a busca dos bens materiais que são necessários à matéria. Nós não devemos igualmente desprezar a parte da matéria, mas não utilizá-la como escravidão para o nosso ser, pois que até hoje ninguém ascendeu ao plano espiritual levando qualquer bem daqui da terra. Então, ele ressalta que nós, na nossa existência, busquemos as coisas do espírito e não nos preocupemos tanto com as coisas da matéria, porque Deus vai nos prover. Quando ele diz assim: não andeis cuidadosos com a vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, porque o vosso corpo, e nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Ou seja, a nossa existência é importantíssima para, como já falamos, os nossos processos evolutivos. Então, Deus vai nos prover de tudo aquilo que é necessitado. Muitos poderão questionar, mas e aqueles que vivem na miséria, que nascem em condições difíceis, né? Faz parte da necessidade espiritual daqueles seres que assim reencarnam. E ainda assim eles serão providos na subsistência da sua vida presente, para que eles consigam, com a ajuda do plano espiritual, a sobreviverem nas condições de plena penúria, de extrema miséria, mas que serão auxiliados, da qual nós, inclusive, que temos mais recursos, fazemos parte desse processo de ajuda mútua uns aos outros quando encarnados. O que ele quer dizer é: não nos preocupemos excessivamente com as coisas da matéria. De tudo aquilo que nós necessitarmos para a nossa existência presente, na qual nós estamos procurando resgatar débitos de existência anterior, na qual nós estaremos procurando provar o valor de nosso caráter, o valor das virtudes que nós já conquistamos, eliminando os defeitos que nos têm atormentado o processo evolutivo, tudo do que nós necessitamos chegará às nossas mãos. O que é do nosso direito, o que é do nosso proveito, virá. As nossas necessidades serão supridas. E a isso nós precisamos de uma coisinha só: fé. A certeza de que nada nos faltará para a nossa existência no nosso processo de evolução. Se Deus, como diz Jesus, provê as aves, as plantas, daquilo que elas necessitam, quanto mais a nós, que somos espíritos, os seres, ou a parte da criação inteligente do universo, como já determinado pelos espíritos superiores na obra O Livro dos Espíritos, de Kardec. Esta é a importância desta parte do Sermão do Monte de Jesus, para que nós nos alertemos em não nos excedermos nas nossas preocupações da busca da matéria, pois que tudo aquilo que a gente vai necessitar para a nossa existência presente vai chegar à nossa mão. Busquemos sim o reino dos céus. E para terminar, ele diz o seguinte:
E aqui ele termina aquele trecho, né? Direi que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer daquelas ervas, ok? Pois que se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, né? Não vos vestirá muito mais, homens de pouca fé. Então nós temos que ter muita fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou ainda o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, aqueles mais materialistas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas estas coisas, para a encarnação correspondente que nós estamos atravessando de acordo com as nossas necessidades de aprendizado e de evolução espiritual. Em determinada existência, nós necessitamos de muitos recursos para aprendermos a usá-los bem. Em outras existências, nós necessitamos de poucos recursos para aprendermos a viver com simplicidade. Então, Deus, de certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitai de todas estas coisas para a existência de cada um. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós nos dedicarmos a vivenciar a nossa existência, no nosso processo de evolução, forjando o nosso caráter para o bem, aplicando tudo isto que Jesus nos deixou de ensinamento na lei de amor, nós buscando este desenvolvimento espiritual, fortalecendo as nossas virtudes, eliminando os nossos defeitos, tudo que for necessário para a nossa existência não será dada, não será conseguida. De uma forma ou de outra, ela virá. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus é muito bom, né? Basta a cada dia a sua própria preocupação, né? A gente não deve exceder os nossos desejos da materialidade, a não ser nas questões que são indispensáveis ao nosso desenvolvimento espiritual. Fora disso, nós estaremos desperdiçando energia, tempo e não tendo o ganho necessário para a nossa evolução espiritual. Toda esta parte, então, do Sermão do Monte de Jesus, no capítulo 6 de Mateus, nos mostra que nós devemos ter as nossas atitudes não para os homens, não para satisfazer as nossas vaidades, o nosso orgulho, mas sim para ajudarmos desinteressadamente a todos que conosco convivem. Que nós devemos ter as nossas faculdades de existência terrena voltadas para a nossa existência espiritual, utilizando-se, não se escravizando à matéria, né, mas utilizando da matéria para o objetivo final, que é o nosso desenvolvimento espiritual. Que possamos, então, com esta parte do Sermão da Montanha de nosso Mestre Jesus, refletirmos adequadamente em todas as nossas atitudes familiares, na convivência social, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos sociais, até nos nossos lazeres. Que as nossas condições sempre sejam voltadas para o nosso lado mais espiritualizado, utilizando a matéria, mas não nos escravizando a ela. Que as nossas atitudes não sejam fortalecidas pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, mas pela simplicidade e pela nossa humildade. E assim nós ficamos com este segundo vídeo, com uma reflexão sobre o 6º capítulo de Mateus, que consta esta parte do Sermão da Montanha. No próximo vídeo,
com certeza nós iremos concluir estas reflexões, essas considerações do Sermão do Monte no capítulo 7º do Evangelho de Jesus constante em Mateus. Muito obrigado, fiquem com Deus.